Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos ver aqui dicas de concepção de produto de peças plásticas injetadas. O objetivo principal é compartilhar como conceber o produto que, de forma autônoma, seja capaz de atingir bons resultados de qualidade, os quais muitas vezes dependem de regulagem diferenciada de máquina, parâmetros restritos de processo, complexidade de molde, instalações alternativas, periféricos especiais, dispositivos pós-injeção, etc. Vamos mostrar como fazer a concepção do produto menos dependente de molde e processo, ou seja, o produto máximo autossuficiente possível. Se você atua em produto, processo, molde ou outra área do plástico injetado, este conteúdo pode lhe agregar. Não deixe de ver. Eu sou o Cláudio do canal Dicas do Papai Plastiqueiro. Abordaremos agora a dica número 3 do tema rechupe ou chupagem, lembrando que temos mais de 10 dicas diferentes, algumas ainda em preparação somente sobre este tema. Vamos lá, relembrando ou para quem ainda não viu a dica anterior e para quem já viu, se preferir pode adiantar o vídeo, mas não pule, temos informações novas também. Para evitar este defeito, é habitual a utilização da regra chamada de 1:3 ou 1/3 da espessura. Esta é aquela regra que diz que a espessura do detalhe técnico, reforço, nervura, parede, porta-clipe, etc., por trás da espessura principal, não pode ultrapassar 1/3 da espessura principal. Explicamos esta regra em detalhes na dica número 1. Se você ainda não viu, não deixe de ver. Esta regra tem uma base teórica confiável, mas mesmo assim ela pode falhar em algumas condições, porque ela pode ser impactada por outros fatores, como por exemplo por um ou mais dos chamados 6Ms: mão de obra, máquina, material, meio ambiente, método e molde. Veja também na introdução, onde explicamos com alguns detalhes a mais o que são os 6Ms. Seguindo em frente, um excelente começo é conseguir assegurar que a regra de 1/3 da espessura está realmente bem aplicada. Darei aqui alguns exemplos de casos em que a regra parece estar bem aplicada, mas não está, devido a fatores geométricos que influenciam de dentro para fora, nem sempre fáceis de se visualizar. Costumo dizer que detectar estes problemas é como se pudéssemos entrar na espessura do produto e examinar de dentro para fora, igual caminhamos dentro de uma casa olhando para encontro entre teto e paredes. Indo então ao que mais importa, que é a dica número 3, nervuras perpendiculares em T. Temos aqui uma peça com 3 milímetros de espessura principal e estes detalhes técnicos na parte oposta à face visível ao cliente. Fazendo a seção AA bem no encontro entre as paredes, pois este é o local mais espesso, desconsiderando assim a influência dos ângulos de saída que afinam a parede. Aproveitando para abrir um parênteses. Vale ressaltar que teremos, dentre as próximas dicas, informações específicas também sobre ângulos de saída. Fiquem de olho. Seguindo então, daí temos o seguinte resultado. Ambas as paredes dos detalhes técnicos estão com 1 milímetro cada. Aparentemente, nenhum problema à vista, pois ambas as nervuras estão dentro de 1/3 da espessura principal, correto? Antes de responder, devemos nos aprofundar um pouco mais e olhar de dentro para fora. Se fizermos uma seção circular no cruzamento entre os detalhes técnicos, a resposta correta é não. Note que mesmo com a proporção aparente de 1/3 no encontro das nervuras visualizado na base, a seção circular gera uma dimensão maior e foge à regra em mais 22%, ou seja, certamente teremos o defeito. Vamos então falar de possíveis soluções. Para este caso, mais de uma solução pode resolver o excesso de massa. Deixo aqui 4 exemplos que inclusive podem ser combinados se necessário. Normalmente, algum deles poderá servir para o seu produto, a analisar considerando demais requisitos do mesmo, tais como funcionais, de aspecto, etc. Vale ressaltar que, normalmente, quanto menor e menos complexa for a intervenção adicional, menor será o custo da aplicação. Neste raciocínio, sugerimos sempre usar o justo necessário, para não gerar gastos a mais do que realmente precisamos. Seguindo então, as dicas são: alívio externo com raio ou chanfro, entalhe frontal externo,
alívios frontais internos e alívio lateral interno. A dimensão do alívio deve ser capaz de eliminar o risco de rechupe ou chupagem. Caso o alívio enfraqueça a região, nervuras finas podem ser adicionadas para reestruturar. Se o alívio gerar a necessidade de extração com movimento, gaveta, levantador, segmento móvel, etc., possivelmente aumentando pouco o investimento, ainda assim é tecnicamente recomendado. Mas vale ponderar a situação como um todo, ou seja, confirmar se realmente a especificação de qualidade para a sua peça requer este nível de exigência, adequando assim caso a caso. Após a aplicação de alívios, é recomendada a análise reológica, pois eventualmente alguma adequação no sistema de injeção e ou no espessuramento da peça como um todo podem ser necessários, mas isso normalmente não acrescenta investimento nem prazo. Isso lhe parece confuso? Não se preocupe, vamos detalhar melhor agora. Poderá parecer um pouco repetitivo, pois alguns detalhes entre os exemplos são similares, mas vale a pena para não ficar com dúvidas. Para o exemplo 1 de alívio externo com raio, que está desenhado, mas pode ser igualmente com chanfro também, vejamos o passo a passo, sem alívio, com alívio e com adição de reforços, além das linhas de orientação para a construção. Neste caso, o alívio é feito deixando a parte reta do mesmo alinhada com a espessura interna do detalhe técnico. Depois, se necessários reforços, eles devem se ancorar nas nervuras de maior massa, tendo sempre a espessura mais fina possível e, assim, suas seções circulares também não ultrapassam 1/3 da espessura principal. Para o exemplo 2 de entalhe frontal externo, repetimos o passo a passo, sem entalhe e com adição de reforços, além das linhas de orientação para a construção. Neste caso, o entalhe é feito numa largura igual ou maior que a espessura interna do detalhe técnico, sendo que a porção do entalhe que ultrapassar a espessura mínima pode ser inclinada em continuidade, como desenhada, perpendicular ou raiada, mantendo seu funcional inalterado e, de igual forma, a consequente seção circular não ultrapassa 1/3 da espessura principal. Depois, se necessários reforços, eles sempre devem se ancorar nas nervuras de maior massa, tendo sempre a espessura mais fina possível e, mesmo assim, suas seções circulares também não ultrapassam 1/3 da espessura principal. Para o exemplo 3 de alívios frontais internos, repetimos novamente o passo a passo, sem alívios, com alívios e com adição de reforços, além das linhas de orientação para a construção. Neste caso, os alívios são feitos deixando a espessura faceada com a nervura do entalhe técnico interno. Assim, se a seção circular não chega a ultrapassar 1/3 da espessura principal. Depois, se necessários reforços, eles sempre devem se ancorar nas nervuras de maior massa, tendo sempre a espessura mais fina possível e, assim, suas seções circulares também não ultrapassam 1/3 da espessura principal. Para o exemplo 4 de alívio lateral interno, repetimos mais uma vez o passo a passo, sem alívios, com alívios e com adição de reforços, além das linhas de orientação para a construção. Neste caso, o alívio também é feito deixando o limite lateral do alívio faceado com o lado interno da parede frontal e, assim, a seção circular também não chega a ultrapassar 1/3 da espessura principal. Depois, se necessários reforços, eles sempre devem se ancorar na nervura de maior massa, tendo sempre a espessura mais fina possível e, assim, suas seções circulares também não ultrapassam 1/3 da espessura principal. Deixo aqui agora algumas dimensões básicas de construção para que seja possível atingir a regra de 1/3 da espessura, sendo estas válidas para todos os exemplos de soluções que acabamos de mostrar. Veja com calma, compare com o seu produto e tire suas eventuais dúvidas posteriormente, se precisar. Veja aqui um exemplo de peça física com um defeito.
por trás o detalhe técnico e pela frente o rechupe ou chupagem. Neste caso, uma peça injetada com material polipropileno copolímero, ou seja, material de alta contração e consequentemente maior risco de gerar o defeito. Por foto não mostra a mesma nitidez que a peça em mãos, mas dá para ter uma boa noção. Continuaremos postando outros exemplos deste tipo de situação. Consulte a dica número 4 que está em preparação, cruzamento perpendicular de nervuras, em breve chegando para você. Importante, falamos aqui de produto mais autossuficiente possível, mas não podemos deixar de considerar que cada um dos 6Ms tem a sua importância. Se todos não estiverem minimamente apropriados, o produto que é o resultado final irá mostrar de alguma forma a ineficiência. Nosso objetivo é contribuir ao máximo com um produto bem concebido, mas sempre teremos uma soma de resultados. Nós devemos continuar fazendo moldes, processos, etc., cada vez melhores. É a nossa união que vai possibilitar o pleno êxito. Acesse o canal Dicas do Papai Plastiqueiro. Procure o conteúdo que pode lhe ajudar e, caso não encontre, envie sua dúvida para que possamos compartilhar algo mais direcionado. Compartilhe este conteúdo com seus contatos, de modo a conseguir ajudar mais pessoas do ramo. Deixe aqui seu comentário e seu like para contribuir com a nossa divulgação e melhoria contínua. Convido você também a se inscrever no canal para receber os avisos de nossas novas dicas postadas. Ficamos por aqui. Fique bem e até a próxima.